Esse é mais um podcast do Mind 21, movimento que transforma donos de empresas e empresários. E hoje é um prazer imenso poder falar com o Henrique, João, Matheus, um bate-papo incrível sobre cultura, negócios e família. Vamos nessa, antes de a gente começar, eu quero que vocês, em 30 segundos, se apresentem aí, de forma breve. Bora lá? Te dou as honras, Henrique. Muito obrigado, querido. Henrique Vieira Medeiros, 43 primaveras, marido da Luíse, pai do Noah. E profissionalmente estou à frente de uma organização de hotéis. Eu sou o João, faço parte hoje da Trato Consultoria de Marcas, sou publicitário, especialista em construção de marca, psicólogo, noivo da Fernanda, 31 anos e sou apaixonado por construção de negócio. Cara do brand. Bah, inventaram essa há 30 segundos atrás, eu nem discuti. Mas vamos lá, sou o Matheus Linhares, esposo da Giovana, pai da Manuela. Hoje estou como conselheiro consultivo em empresas de médio porte, trabalho com venda e fusão de forma profissional e faço mentorias na parte de finanças estratégicas para empresários. Boa, por aqui, Márcio Tomé, empresário, mentor de negócios, fundador junto com o Matheus desse movimento Mind 21 e host desse podcast aqui junto com o Matheus Linhares também. Hoje o papo é sobre cultura, cara, e pra gente começar isso aqui, a gente trouxe dois especialistas na área que têm edificado a nossa vida e o nosso negócio dentro desse movimento Mind. Eu quero começar contigo, João, fazendo uma pergunta pra gente trazer esse contexto, cara. O que é cultura pra ti e a gente começar esse bate-papo aqui? Cara, primeiro eu vou te contar como que eu cheguei na cultura, né? Como é que eu cheguei até a entender que cultura era extremamente importante na construção de um negócio. Quando eu comecei a construir marca, há bastante tempo atrás, eu comecei a perceber que não bastava só tu ter uma plataforma bem feita, uma marca bem estruturada estrategicamente, se ela não tivesse determinados norteadores. Então, foi isso que me levou a entrar na psicologia. Então, quando eu entrei na psicologia, eu entrei, cara, para conhecer como é que uma empresa que é um CNPJ, formado por CPFs, o meu papel lá dentro, nessa parte de construção de marca, como é que eu poderia melhorar a vida de todo mundo ali? Entender exatamente o que cada CPF queria e que poderia agregar na construção daquele CNPJ. E é que, assim, eu falo do meu começo, né? Eu paguei 50 pila pra fazer uma logo pra mim, e pra mim isso era marca, né? E aí a gente avança agora pra uma pegada chamada cultura que vai muito além e que é extremamente importante, porque só uma logo não sustenta. Exatamente. E aí existem, além do branding, da construção de marca, existe aquela parte que é o employer branding, que é a parte de construção de marca empregadora. Então, cara, eu mergulhei de cabeça nisso nos últimos anos e foi aí que eu me apresentei à cultura e ela se apresentou para mim e é o que a gente vem defendendo todos os dias. Mas, em resumo, cara, para mim a cultura o que eu digo para as pessoas é que é o jeito que o negócio funciona, mas, na verdade, para mim, cultura é como o gestor toca o negócio. Porque é aquela história da cascata de chocolate, sabe? Se o cara lá de cima ele não comprar ou ele não estar adepto àquela cultura, cara, a banda vai tocar do jeito que ele quiser. E ele tem que ser um bom maestro para estar alinhado com a empresa, para que ela toque da melhor maneira possível, assim. Deixa eu ver se eu entendi pra galera que tá em casa também assistindo a gente. Já aproveita também, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas. O nosso principal objetivo é pegar todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente tem gerado de valor dentro dos nossos grupos de Mastermind e compartilhar com você também, para que você possa crescer na sua vida pessoal e profissional. Mas é como se eu até consigo tocar um negócio, eu até consigo avançar, só que talvez ele não seja sustentável. É basicamente isso. Assim, se eu não tiver uma cultura bem forte, às vezes até eu consigo vender, só que talvez no longo prazo isso não se torne sustentável. Em algum momento eu vou parar, o time vai ficar fraco. É um pouco disso? Cara, é porque assim, cara, tu pode ser um cara que tu tem as tuas crenças e a tua cultura, a tua forma de fazer as coisas. E isso não, todo negócio tem uma cultura. Independente se ela é boa ou se ela é ruim. Isso é independente. Às vezes alguns negócios têm princípios e valores ruins, outros têm princípios e valores que são bons, é independente. O meu papel hoje é entender, mapear e tentar converter alguma coisa.
Porque não dá pra gente também mudar tudo. Não tem como eu pedir pro Márcio, que tá tocando o negócio dele lá, ele não é um cara que faz reunião, ou um cara que não sabe ouvir ninguém, mas ele cobra a comunicação. Ou é um cara que não sabe se comunicar, mas cobra a comunicação do time. É nítido, só que hoje, quando tu tá no olho do furacão ali, todo dia acorda, paga boleto, tu não consegue enxergar como o teu negócio tá acontecendo, entendeu? Então, o meu papel hoje é parar, entender e falar assim, cara, o teu negócio hoje tá funcionando dessa forma. Faz sentido a gente mudar para essa forma? Entendeu? Eu até passo pro Henrique, assim, pra entender também, Henrique, em que momento, tipo assim, tu viu que cultura é importante, trazendo um pouco dessa visão do João também, e aí o Matheus pode compartilhar algo também dentro dessa jornada. Tentar fazer um arranjo aqui. Eu entendo que a cultura é um conjunto de conhecimento, costumes, ideias e práticas. Como essas 3 primeiras variáveis são influenciadas pela 4ª variável, que é a prática. E esse conjunto forma as características de um grupo. Grupos terão líderes. Contextualizando para as nossas famílias terão líderes. Meu filho vai ter um melhor amigo. Quem é o melhor amigo do meu filho? Eu ou quem? Minha casa terá um líder. Quem é o líder dessa família? Assim são as empresas. E eu acredito que uma vez que a gente precisa se ausentar ou imagina se ausentar, nós temos que ter a competência de manter as ações e os resultados replicáveis e perenes. Quando a gente consegue estar à frente de um negócio, criar processos, criar um conjunto que a gente determina como missão, visão e valores, mas um conjunto de características que são, de fato, sim, que conduzem o norte das empresas, e os resultados são fruto destas características é que nós conseguimos estar fora das empresas ou terceirizar responsabilidades. E assim, tu já era grande quando tu implementou cultura? Tu sempre implementou, a vida inteira teve essa parada de cultura? Ou não? Foi tipo assim, cara, identifiquei aqui que o negócio não estava fluindo e aí aprendi sobre cultura, ouvi em algum lugar. Como que foi isso pra gente entender? Toda empresa, será que tem que começar tendo uma cultura? Eu acho que essa não é a realidade, né, cara? Se a gente for parar, olhar o mercado geral, acho que ninguém nem sabe. Cultura, né? Toda empresa tem. Mas tipo assim, não sabe, talvez? É que alguém guia. Alguém guia. Existe um jeito de se fazer. E eu percebo que assim, ó... cara, tu inicia um negócio, tu não pensa em cultura inicialmente. Não, tu pensa em como é que eu vou vender, como é que eu vou entregar. E eu vou botando dinheiro pra dentro e tal. Depois tu percebe que para que as coisas aconteçam lá na ponta, da forma como que tu faria... né, tu vai se utilizar de processos e ferramentas, mas no fim do dia, como a pessoa vai decidir lá na frente, ela precisa ter uma clareza de como funcionam as regras do jogo da empresa, e a cultura, acho que ela traduz isso, né? Na minha última empresa, era claro para a equipe que a gente ia sacrificar resultado financeiro em prol de percepção do valor do cliente. Então, eles sabiam, apesar de, às vezes, algumas decisões ter que passar por nós, mas eles sabiam que eles podiam direcionar o cliente ou a situação que fosse. Não, a gente vai resolver isso da melhor forma possível. Ou já sabia que, não, cara, isso aqui pode confiar, que eu vou ver com o meu gestor e a gente vai dar jeito. Sabe? Não era uma coisa que ele precisava se esquivar. Não, isso aqui a gente vai levar para lá e a gente vai dar um jeito. Então, caminhando um pouco mais próximo do Henrique, né, que agora, inclusive, a gente está estruturando o conselho. A operação está com 100 e... A gente tem a questão da sazonalidade, a gente gira em torno de 100, 150 colaboradores. Que tem contato direto com o público, né? Com o teu cliente. Então, cara, como é que tu sabe, né? Tem uma rotatividade, ainda uma sazonalidade, então tu tem muita gente da tua equipe tendo contato com o teu cliente. Como que tu consegue te assegurar que aquele contato está sendo da forma como tu gostaria ou como tu faria? Cara, consigo dizer isso de coração bem cheio, assim, é fácil. Só resumindo, eu acho que pra ti é fácil, né? Mas porque eu sei que tu investe muito tempo na construção da comunicação e da cultura. Mas deve ser fácil pra todo mundo. Eu ia até dizer pra galera que tá em casa... Que é a parte mais fácil. Que tipo assim, ó, pelo que eu entendi de vocês aqui, vocês são especialistas, né, cara? Então tipo assim, cara, já existe cultura...
Ou tu cria a tua com princípio, valores, com aquilo que realmente tu acredita na jornada, ou tem algum colaborador teu que tá criando essa cultura lá dentro. Difícil, eu costumo ser prolixo, o Matheus tem que me cortar com isso, tá? Mas vamos lá. Porque tem uma parada que é o seguinte, cara. A galera terceiriza a culpa. Então, se tá dando tudo certo, cara, é mérito. Observa o passo a passo de por que tá dando certo. E se tem algo que tá dando errado, observa o passo a passo de por que tá dando errado. E se tá dando certo, os líderes estão tomando, usando de ferramentas para essa assertividade. Se está dando errado, os líderes estão usando de ferramentas que estão levando para o buraco. Então, é observar a si mesmos. Né? Entender que, como norteadores, pode ter alguns gatilhos que precisam ficar mais claros aí. Né? Clareza de comunicação, clareza sobre esses valores. Então, normalmente é isso que está associado... está associado diretamente aos resultados. Então... E tu já tinha? Responde a minha pergunta lá. E aí tu me perguntou se eu era grande. Primeiro, eu não... Assim, eu tenho um corte de um podcast do Matheus, eu sou médio. Né? Eu deixei de ser pequeno há um certo tempo em faturamento e número de indicadores aí. Mas nós, como médio empresários, que acreditamos aí ser a esmagadora maioria do nosso país, começou num segundo momento. A gente precisava... O crescimento veio antes da ordem e a indefinição sobre o propósito da empresa. Nós não tínhamos clareza sobre o propósito. Nós achávamos que tratar a hotelaria... Nós poderíamos tratar a hotelaria como tratávamos os outros negócios. Eu venho de uma família do mercado imobiliário e aí a hotelaria surgiu naquele momento. Já para te responder de fato, Márcio, a hotelaria surgiu como um meio de comprar. A gente comprou um hotel por acaso, a gente já vinha da hotelaria, mas nós compramos um segundo hotel, mas o objetivo era vender. E quando nós entendemos que nós negociaríamos aquela empresa e aquele capital nós não aportaríamos em algo tão satisfatório quanto era ter aquele negócio, foi aí que eu percebi. Não, agora eu vou ter um modelo de negócio replicável e eu preciso torná-lo perene. E aí eu mergulhei na cultura e agora a resposta principal. E aí isso parte muito de mim, talvez, mas a gente observando a valorização do tempo. Se passaram 15 anos da aquisição. Deve fazer aí uns 10 anos que eu tomei essa atitude de olhar para dentro e me perceber. E quem estaria ao meu lado? Como seria essa jornada? Eu vou falar alguns palavrões aqui, me perdoem, cara, mas eu tenho tesão do caralho pelo que eu faço. Saca? Eu amo, eu sou fascinado pelo que eu faço. Eu vou tomar café da manhã lá todo dia, irmão. Eu acordo, tomo um café da manhã com meu filho, com a minha esposa, com a mãe do meu filho. E essa vontade, a galera, eles conseguem ver, né? A nossa galera que tá contigo, né? A gente Isso toma faz parte de cultura, né? Tipo, o cara, ele tá... É um rito ele tá motivado, é o rito da parada de chegar motivado, com tesão, com vontade, a galera olha. Isso aqui também faz parte, é um plug da nossa cultura. A galera pensa um modelo de negócio, ele tem que ser competitivo no mercado, os indicadores econômicos têm que ser relevantes, a gente precisa apresentar uma determinada característica de EBITDA, determinado volume de EBITDA para ser competitivo. Mas espera aí, tu acha que tu vais alcançar tudo isso sem, de fato, os teus valores serem muito claros? A tua visão de negócio ser clara, onde tu estás e aonde tu vais e qual caminho tu vai trilhar para alcançar isso? E quais são as regras desse caminho, né? O que sai desse caminho? Eu acho que não é nem questão de conseguir ou não alcançar, eu acho que é questão de sustentar o negócio. Perfeito. Né? Tipo, porque muita gente chega lá e depois de um tempo fala assim, pô, cara, eu tô perdendo a rédea do negócio. Preciso me organizar. E aí começa a estudar um pouquinho, porque se o líder hoje ele não entende o poder de uma cultura ou de processo de gestão, etc., ele pode até chegar lá, mas ele chega meio capenga e ele sabe que incomoda ele. Isso tira um pouco o sono dele. E aí é uma rotatividade de funcionário, o pessoal sem saber para onde que tá indo. Controle, né? Exatamente. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o tamanho da empresa dele como realmente é. A própria sociedade não respeita a empresa dele, porque ela cresce colada com durex, entendeu? Enquanto funcional, né? Enquanto pequenos, a gente acredita que a gente contrata e aquele colaborador que chegou na equipe, ele sabe o que tu sabe. Ou a gente imagina que ele deve realizar algo
conforme nós imaginamos, não conforme nós treinamos e instruímos ou acordamos juntos. E esse é um erro gritante, cara. A gente não pode contratar e imaginar que de fato vai entregar. Nós temos que contratar baseando-nos numa equivalência de valores, claro, proficiência, né, competência, a pessoa se aproximou por uma competência, ela vai te entregar o tempo e tu vai remunerar por aquele tempo porque existe um fit de competência, mas o que sustenta aquela união são os valores. E aí, uma vez que tem essa equalização de valores e existe uma rotina de treinamentos, uma rotina de clareza sobre onde estamos, para onde vamos e por qual caminho, é que a mágica acontece. Então, cultura é esse conjunto de variáveis. É louco, cara, que eu tava na reunião uma vez, eu faço uma mensal com o time, né, online. 40 pessoas ali e tal, galera, todo mundo junto. E aí eu oro no final. E eu deixo claro, só contrato quem acredita em Deus, quem é cristão. Não contrato qualquer um. Só que eu deixo claro que faz parte lá quando eu falo sobre cultura, que eu sou cristão. A empresa tem um pilar ali que é cristão. Acredita em Deus e tal. E inclusive a empresa é ponte para tal coisa. Também serve para isso, para alguém conhecer Jesus através do meu testemunho de vida, talvez. E teve alguém que falou, Márcio, eu acho que não casa muito bem, algum funcionário veio, porque eu não acredito em Deus, e tal. E aí o tempo se passou, ou ele ficava e entrava um pouco mais nessa cultura e entender a ponto de talvez conhecer Jesus, ou ele ia sair fora. Exato. Então eu penso, a cultura ela cria esse movimento, né? Nesse caso, a pessoa saiu fora, porque não aguenta, né? Cara, e muitas vezes o próprio colaborador ali, ele acha que a empresa não tá adequada para ele, mas na verdade, cara, faz parte. A empresa é daquele jeito, ela funciona daquele modo e faz parte. Essa é a última etapa de tu estabelecer cultura, é a parte do recrutamento. Cara, as pessoas que não são adequadas àquilo ali que tu tá propondo, elas vão sair fora. Assim, E faz parte do processo. É certo, tipo assim, eu deixo claro quem eu sou, mas tá tudo bem, tem um cara que não é cristão na visão de vocês. Com certeza. Tudo certo, né? Até porque eu te conheço há bastante tempo, é uma honra, né? O Márcio que me empurrou para essa jornada de presença nas mídias sociais, enfim, e foi através do Márcio que eu pude fazer parte do Mind, fazendo uma aspas aqui, eu fiz uma oração e pedi, encontrei o Márcio no almoço e o Márcio, vou te apresentar lá pra galera e até hoje estou aí. E realmente mudou a minha vida, mas nós somos cristãos pela forma com a qual nós tratamos o mundo, não com o que a gente espera do mundo, né? Então, o que tu oferece é um caminho virtuoso que te formou o homem que tu és, o marido que tu és, o pai que tu és, o empresário que tu és, o formador de opinião que tu és, uma empresa escola como a tua, e a tua parte cristã é a base disso. Então, tu oferece um caminho, né? A gente costuma dizer no nosso modelo, se essas 4 canecas fossem 4 caminhos, talvez todos os outros são virtuosos ou não, só porque o único que eu entendo é esse. E eu tenho um caminho, não é o caminho. É um caminho que tá aberto, né? Tá todo mundo vendo, não tem nada escondido, né? Claro. Pra tomar susto, né? Tá claro aqui, cara. Ó, a empresa tem esses pilares aqui, ok. Agora vai de ti, né? Existem as regras do jogo. Eu não tô te expulsando pra fora, pode entrar, mas tem umas regras aqui que ditam esse caminho. E eu percebo que até quando a gente faz implantação de alguns aspectos da governança, a gente permeia a cultura para entender até como a equipe de gestão vai lidar com certos assuntos, né? E quando se tem uma cultura, um código de cultura mais estruturado e tal, e quando a empresa coloca, eu vejo que o Henrique faz isso de forma mais empírica, mas a cultura da empresa vira o outdoor ou a porta de entrada para funcionários, para novos colaboradores, né? E como as ofertas são para os clientes, né? A Netflix tem isso, né? O código de cultura da Netflix é aberto. Para que as pessoas olhem assim, cara, eu me encaixo aí, tenho interesse em participar desse projeto e viver essa cultura, porque até trazendo já os próximos assuntos, mas assim, eu já contratei um excelente vendedor para o meu negócio. Ele foi o cara que vendeu o projeto mais rápido na história da empresa até então, e a gente demitiu o cara. Cara, tu entregou o resultado excelente, assim, assado, mas tu percebeu que tu não te encaixou aqui dentro? Ele disse, cara, tô com dificuldade e tal. Eu disse, pois cara, eu não posso sacrificar minha cultura em prol de um resultado imediato.
Então, te agradeço e tal, mas hoje tu não encaixa na nossa cultura. A gente é uma empresa mais jovem, a gente tem esses aspectos aqui e tal, e deu pra sentir que tu, vendeu e tal, isso é ótimo, mostra que tu entrega resultado, porém, a gente tá construindo um negócio a longo prazo, e eu quero pessoas que E não é só números. Não é só números, né? E no fim do dia, cara, quando a empresa cresce, se tu não tem isso delimitado, né? No caso, o conjunto de crenças e valores do qual as pessoas tomam decisões com base naqueles limites, né? E uma rotina de implantação e manutenção, a empresa cresce e lá na ponta tu não tem mais domínio e lá acontece algumas coisas que não necessariamente a empresa gostaria ou quem fundou gostaria que ela... Eu fiquei muito feliz de ouvir agora o Matheus falando isso, mas eu tinha uma pergunta agora para vocês, tá? Em que momento em que a empresa não é mais só números? Quando ela vence o número. Quando ela se paga e o negócio começa a... Break-even. Não necessariamente break-even, mas olhando do ponto de vista financeiro, assim, né? Cara, o cara consegue dar uma respirada aqui, principalmente olhando para o negócio da economia real. Ou seja, negócios não digitais ou startup e tal. Cara, o cara vai empreendendo ali, o cara quer entregar, faturar e sobrar um dinheirinho ali para ele crescer ou ele melhorar a vida dele. Sabe? E depois que ele vence essa primeira camada, assim, do desafio, eu acho que daí ele passa, assim, cara, para eu passar desse nível, eu não posso mais só estar levando a empresa nas costas. Eu preciso de alguém junto comigo, onde eu vou sacrificar um resultado financeiro, como na sociedade que eu tinha, onde eu estava contratando pessoas para o meu time, e eu liguei pro meu sócio, cara, encontrei 2 perfis aqui, massa. Ele disse assim, não, cara, bota pra dentro que a gente dá um jeito de encaixar essa pessoa. Tinha fit cultural, a gente nem sabe, tipo, a parte técnica dela, daquela pessoa, nem era um tanto que a gente precisava agora, mas se tinha fit com a cultura, a gente trazia pra dentro, dava liberdade pra ela e as coisas iam se ajustando. Mas assim, comprometia a EBITDA, porque eu tinha uma pessoa sem necessariamente ter um cargo, mas como eu tinha uma certa margem, né, o negócio já era positivo, e quando tu olha pro longo prazo, Sim. Cara, eu tô construindo um resultado no longo prazo, não é um resultado mais tão imediato, né? E quando a gente, tentando te responder também, João, de uma forma um pouco mais simples sobre minha ótica, a gente inicia o processo misturando o PJ e PF no mesmo bolso, e aí o processo começa a criar uma maturidade quando tu separa isso. E depois, quando tu quer crescer, e quando tu quer crescer, não é faturar mais. Faturar faz parte do crescimento, mas é quando tu, né? mas quando tu tens mais resultado operacional, última linha lá, né? E aí, assim, a cereja do bolo é o processo de replicação. Então, tu quer crescer e quer replicar. Uhum. E aí, cara, e tá tudo bem, independente da cultura que tu tenhas, dos caminhos, de quais são os valores, tu só precisa ter ciência de elencar isso e de te associar a pessoas que se assemelham a ti. Porque senão não vai dar. Uhum. Vai ser uma questão de tempo tu mostrar... Porque quando vem um problema ou uma virtude, tu aflora. E o que aflora? Aflora essa essência. Aflora o que tu é. Como é que tu trata um problema? Como é que tu lida com uma imperfeição? Ou como é que tu lida com uma virtude, enfim, que se destaque, com alguém que se destaca muito? Então é isso. Né? Então, uma vez que tu tá nessa fase aí de replicação, de crescimento, enfim, de expansão, elencar isso, porque né, as pessoas que estarão ao teu lado têm que ter... Porque se não cresce sem uma fit. base, né? Cresce sem uma base. Eu até falaria para que... porque esse momento de tu estruturar isso em expansão, ele se torna bem caótico. Né? Porque a cultura ela precisa de um tempinho. Lá, o processo que a gente faz, ele basicamente ele segue algumas etapas, assim. No começo, a gente faz a parte de design de cultura. A metodologia que a gente tem para fazer o desenho dela, de fato. Botar no papel tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente imagina, como é que funciona o nosso jeito, né? E na sequência, a gente tem a questão do exemplo. E essa questão do exemplo ela é muito delicada, porque a partir do momento em que a gente faz aqui o desenho de cultura, por exemplo, do Henrique, depois ele precisa sustentar isso de alguma forma, ele precisa dar o exemplo lá dentro do próprio hotel, né? Que essa é a parte mais delicada do processo.
E depois é a parte de tu dar a devida sustentação para ele, que daí é replicar. Cara, todo dia, constância. A mesma coisa que acontece com construção de marca para fora, que o segredo é constância, para dentro é constância. Cara, é um mural, é a forma de comunicar, é a forma de apresentar, é uma palavra na parede, etc, etc, etc. Pode deixar de ser constante, mas desde que tu tenhas construído alguém que ocupa aquela vaga da constância. Isso. Né? Isso porque tu vai construir a ponto de quem tiver dentro da live da tua reunião e falar assim, pô, nada a ver isso aí que o Márcio tá falando, vou sair fora. Cara, ele vai sair fora. E aí o próximo que tu recrutar, tu deixa claro, talvez no próprio processo de seleção, tu vai deixar isso claro de alguma forma e os caras vão querer entrar. E aí tu começa a filtrar, tu começa a botar na peneira, entendeu? Só que ele é um processo longo e talvez no meio desse caos do crescimento, ele se torne mais caótico ainda. Mas é importante hoje o cara entender que o negócio dele é feito de pessoas, independente do que aconteça. Eu ia até comentar sobre isso, que a verdade ela sustenta, né? Exato. Cara, eu já tentei botar cultura que eu não consegui sustentar e o time ele sente, desculpa. E já botei cultura que eu até trago algo real, assim, né? Então, por exemplo, eu vou te responder ali também e depois eu volto isso aqui. Então, tipo assim, onde é que vence a barreira ali, né? Por exemplo, no meu caso, cara, eu vim de uma família pobre financeiramente, comecei com $5 e eu só queria passar desse estágio 1, que era sobreviver na terra e comprar uma bicicleta nova. Essa era a meta. E só que quando tu vai crescendo, no meu caso, eu senti o sonho de ter um carro. Quando eu tive aquele carro, foi legal, só que daí parece que tinha que ter outro carro, será que para sustentar esse negócio? Já não cabia mais, né? E aí tu vai vendo que as coisas elas não são suficientes. E aí eu começo a olhar para os caras que são gigantes no mercado, o que sustenta esses caras empreendendo, faturando bilhões, o que sustenta esses caras? É algo a mais. Então, no meu caso, eu comecei a olhar para as pessoas e vi que a minha empresa era uma ponte para fazer essas pessoas crescer de alguma forma. Então, se passar comigo, tem lá, né? Tem que crescer emocionalmente, financeiramente, profissionalmente e emocionalmente. Aí, como é que sustento isso? Aí tem uma psicóloga para uma coisa, tem curso com o Matheus lá sobre finanças pessoais, vou trazendo alguns pilares sobre isso aí. Emocional, eu toco nesse negócio lá. E aí é a minha verdade. A ideia agora eu trago o exemplo que eu estava numa reunião uma vez. E aí, cara, eu fui muito sincero. Foi tipo um mês passado, vence o mês, eu faço a reunião, né? E aí a gente fala sobre o mês que passou e fala sobre o mês que vai vir. E, cara, foi um mês muito ruim, o mês que passou. E, tipo assim, eu trouxe a minha verdade muito à tona. Assim, gente, foi assim, eu sei que se dedicaram, mas foi um mês ruim, a gente tá nessa situação. E eu trouxe a verdade assim no coração que eu vou voltar até de chorar junto com a turma. E, cara, tem esse ponto pra gente corrigir. Eu quero saber assim, quem é que tá junto? Quem é que vai levantar essa bandeira aqui? Como é que a gente sai dessa situação? A gente tem equipe boa, vocês são bons, não sei o quê. E aí eu trouxe os pilares de cultura de novo, porque vocês têm 4 pilares para crescer aqui. Agora, se não estão crescendo nenhum, nem gerando resultado para a empresa, peraí, nós estamos indo pro buraco. Tem alguma coisa errada. Eu lembro que quando eu trouxe essa verdade, cara, no mês seguinte a gente estourou de vender. Foi um dos melhores meses da nossa vida, assim, porque eu botei muito essa verdade na mesa, dentro de uma sustentação de cultura que tinha escrito lá. Então foi muito bom. E aí sobre as pessoas, só para finalizar minha fala, é muito legal quando eu pego uma menina, que, por exemplo, ela começou comigo, ela trabalhava de babá, ganhava 300 pila por mês, ela começou como vendedora. Aí ganhou 1.000 e pouco lá, depois ela foi para gerente, ganhou quase 3.000, depois ela virou minha sócia, aí ganhou 4, 5 conto. E daí agora, essa minha sócia, nós estamos fechando a operação. Fechamos lá no Rio Grande do Sul. E aí eu parado conversando com a minha esposa assim, cara, que loucura, né? Putz, cara, vamos fechar, cara. Que decepção, que tragédia e tal. Aí eu fui olhar pro outro lado da moeda. Cara, olha o quanto essa menina cresceu, evoluiu. Olha como a empresa foi ponte para geração de valor para essa menina. Ela foi para lá, ela conhecia um cara cristão, ela tá se relacionando. De alguma forma, o plano de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Ela foi para lá por um plano e uma vontade de Deus. Se eu sou cristão, eu confio nele, tá tudo certo. Teve um prejuízo financeiro? Teve, tá tudo certo. Mas na jornada inteira, no contexto, eu olhar para o outro lado da moeda, não só o financeiro, foi muito bom. Estou cumprindo meu plano como empresa. E talvez vai fazer diferença no caixa, mas como missão está fazendo sentido. E é isso que às vezes me motiva a seguir em frente. E às vezes financeiramente é difícil. Por conta do caos de cálculo, de imposto e de tudo aquilo que a gente tem no Brasil ou em todo canto do mundo. A gente tem um exercício lá, contextualizando aqui operacionalmente, o que é o resultado, né? Defina resultado. O resultado pode ser a última linha, mas pode ser um resultado prático na vida do outro. E se de fato nós estamos no caminho em edificar lares, também é resultado.
resultado financeiro ele vai acontecer. Nós somos competitivos, mas a gente também equaliza isso e é importante a gente ter essa visão. Sabe, de, cara, quais são as ações, quais foram as ações tomadas, o NPS como é que tá? Qualificou, não qualificou, sabe? A vida do teu colaborador, quais são os indicadores que tu mede isso? Aquele cara tinha desejo de estudar, ele conseguiu estudar através da tua empresa? Ele tinha desejo de se qualificar, ele conseguiu se qualificar? Ou enfim, né? Então, de fato, entregou resultado. E eu até pergunto pra vocês, assim, volta a bola pra vocês. Tipo assim, eu saí agora, fiquei 2 meses e pouco fora nos Estados Unidos. E, tipo assim, tem a cultura, a empresa tá rodando e tal. Só que essas reuniões que eu fazia, eu não fiz. E eu deixei claro pro time. Claro, não vou fazer, vou tirar um tempo assim, porque eu vou estudar mais inglês lá e vou desligar daqui. Só que tem processos bem definidos. Todo mundo fez os processos, só que a gente caiu muito em resultado. E aí veio várias reclamações, de diversos lados. Porque não foi dado tanta atenção aqui, não foi dado tanta atenção ali. E aí eu penso, cara, como é que se sustenta uma cultura, ou se é só o dono que tem que sustentar essa cultura, como que de fato a gente cumpre o que está no papel, né? Sem talvez precisar da minha pessoa, da minha imagem, ou do papel do empresário. Ô, Como vocês Márcio, respondem isso? Cara, trazer um exemplo da Jato. A Jato é um grupo empresarial que tem 75 anos, fez 75 anos ano passados, estão indo para a 4ª geração do negócio. Hoje uma empresa de 5 mil funcionários, onde a média de idade é de 25 anos. Ou seja, a maior parte das pessoas que trabalham na companhia hoje, elas não conheceram o fundador. Ou seja, eles não conheceram o mito fundador, que é a tradução do conjunto de crenças e valores da cultura da empresa. Então, hoje, o presidente do Conselho de Administração, que é o mais alto escalão a nível de gestão dentro de uma corporação, ele tem além do cargo dele, ele é o guardião da cultura. Então, tem alguém que ele é o guardião dessa cultura. E ele faz integração. O Márcio não tá nesse tamanho ainda de talvez ter alguém que seja o guardião da cultura, né? Mas alguém tem esse papel, né? Mas ele, no caso agora, o próprio Márcio, ele é o guardião da cultura. E o fato dele não ter os rituais, né? Não ter todo o processo dele mensal ali em cima... Acho que ela não estava pronta ainda. Acho que o pessoal talvez não estivesse pronto. Então, eu tenho essa esses ausência. processos, só que eu, tipo assim, eu fui sincero, eu comuniquei, gente, 2 meses eu não vou fazer a one-on-one, a semanal e a mensal, eu não vou fazer. Só que isso quebrou, talvez porque estava muito acostumado, habituado, e trouxe outro contexto, mas é bom vocês deixar claro, né? Realmente eu não sou grande, é legal a gente trazer isso pra galera que tá assistindo a gente também, mas tem que ter um cara que seja esse guardião, então. E talvez outra variável do teu negócio é que existe uma certa rotatividade, né? Sim. Então, às vezes com esse time que roda mais, às vezes a cultura não tá tão amadurecida quanto um modelo de negócio que o cara... É isso que eu ia falar. Talvez porque o teu cara lá da ponta é o cara do shopping, né? E pode ser, tipo assim, um gerente regional meu, esse guardião, ou tem que ser um cara que... Pode ser. Construção de família? Como que é esse ponto? Como é que funciona isso pra vocês? Porque o Henrique eu sei que foi de família, né? Cara, a coisa... Do teu pai, tu trouxe isso do teu pai? Como que foi essa jornada? Ou não, tu construiu a tua própria cultura? Uns pontos pra gente trazer pra nossa realidade? Cara, assim, eu tive a família... Vou entrar nisso, a gente vai longe daí, né? Mas a família... De que forma... Em 30 segundos. De que forma... O que eu pretendo ser para o meu filho? Eu pretendo ser o exemplo de tudo que ele deve replicar e o sentimento mais puro e genuíno possível daquilo que ele não deve fazer, porque eu fiz e fiz errado. Né? Então, eu tenho uma certa idolatria, reconhecimento pelo meu pai e em família por tudo aquilo que ele me ensinou que de fato deu muito certo e por todas as ações e comportamentos que eu vi que eu não poderia fazer e replicar. Então eu honro muito ter essa transparência dentro de casa, quando eu via as ações diante dos olhos dos outros, assim, porque a gente ver quem expressa é uma coisa e ver quem sente é outra. Então eu sempre priorizei o caminho do meio. Eu sempre priorizei os meus valores, mas atrair para o caminho do meio como é que eu fico diante de tal situação e como aquele que caminha ao meu lado fica diante de tais situações. Então, isso aconteceu. E aí, quando alguém toca por ti, quando alguém pega esse braço, esse bastão por ti,
o próprio meio, ele se organiza, cara. O meio... Assim, alguém se destaca nisso e alguém é reconhecido pelo coletivo por isso. Mas mesmo assim é muito difícil, porque o Márcio tem a formação do Márcio, o Márcio tem o estudo do Márcio, o Márcio tem a crença do Márcio. O que me facilitou, trazendo aqui uma ferramenta, foi nós criarmos um grupo de pessoas que discutiam as teses, sabe? E a gente vem guiando um ao outro, porque alguém tem que ajudar. E será que, se eu começar a trabalhar na equipe do João agora, eu tenho todo esse know-how, esse background para sustentar tudo isso? Não, então todo mundo... Mas alguém precisa ocupar também isso. Então nós temos que, em conjunto, sustentar isso. Então a gente vem democraticamente nos reunindo e é bom a gente fixar esse ponto, porque muitos empresários deixam esse ponto, né? Assim como eu estou sendo vulnerável, eu falei, eu deixei 2 meses, eu larguei e tive esse prejuízo ali arcado. Por quê? Porque tem que ter o responsável, tem que ter o pai da criança. Né? Tem que ter esses pilares, tem que ter esse quadro hierárquico, então vai ter que ter alguém lá que vai estar seguindo as regras de outras pessoas. É meio que isso, né? Vai ter que ter alguém. Ou tu treina alguém, ou desenvolve. Talvez esse foi o preço do teu investimento para entender que tem algumas coisas ali que precisam ser reforçadas. Legal. Né? Ô, João, eu preciso fechar um gancho da cascata de chocolate, que me veio agora, Tana, tu falou, o lance da cascata de chocolate, na primeira fala do João lá do começo, cara, é que a empresa é uma cascata de chocolate. Todos nós, desde a direção até aquele colaborador que chegou hoje, até o freelancer, enfim, todos são garfos com morangos. E todo mundo quer comer chocolate, né? A direção é o tamanho da concha que derrama esse chocolate no início da pirâmide. A cascatinha vem caindo ali, só porque o diretor já pega o chocolate lá em cima. Né? Os diretores de departamento pegam o chocolate na segunda etapa. E se na base operacional a galera não está conseguindo comer chocolate, galera, está faltando cultura. Então, essa é uma forma de interpretar o que é cultura numa organização. Sabe? Todo mundo tem que ter um docinho. Até tem uma pergunta já para vocês aqui, ou um comentário, né? Alguma história, e todo mundo pode comentar aqui, que ajudou ou atrapalhou sobre cultura, assim, que vocês lembram na prática, assim. Aconteceu tal coisa com a pessoa tal, isso ajudou. Eu tenho. Aconteceu tal coisa e atrapalhou, e eu sei que a cultura fez parte disso. Tipo, eu falei agora, tem alguns pilares que eu preciso analisar, que eu falhei. Fui viajar, falei, acordei, não funcionou. Então, peraí, tem alguns pilares que eu preciso ajustar. Quais são esses pilares? A gente entraria numa parte técnica que não é o nosso papel. Mas quais são essas histórias que vocês têm? Que a cultura ajudou ou que a cultura atrapalhou? Faz parte do contexto da nossa cultura a gente edificar lares, fortalecer lares. E um processo de controle ou organização financeira é necessário para a estruturação de um lar. Então, a gente tem como um dos pilares uma planilha, a gente distribui isso e organiza junto aos colaboradores que despertam interesse um plano financeiro familiar. Então, a gente percebeu muita gente iniciando no projeto... Quem é o cara? O João. João, conta a história. O João? Não, a gente tem uma pessoa, por exemplo, hoje o cara que é meu coordenador de RH, ele era uma pessoa que era um pouco enrolado financeiramente. E Luan, querido, Luan, um abraço, brother. E hoje ele virou uma chave completamente. Então, a gente entregou uma planilha de organização financeira familiar e ele, junto com o cônjuge dele, organizou despesas, receitas, quanto que sobra, e aí a vida começou a florescer, porque daí pagou a dívida, aí depois de pagar a dívida comprou a moto, e depois de comprar a moto comprou o carro, e depois de comprar o carro mudou de casa, e depois de mudar de casa mudou os móveis, e aí a coisa continua, né? E isso é da nossa cultura, a gente quer edificar lares, né? Tem como um pilar. Agora é o seguinte, todos aceitam? Não. Não são todos que aceitam, não são todos que querem dividir isso, mas existe a ferramenta, existe o método de disseminar essa ferramenta, e uma coisa é legal também, que às vezes as pessoas não acatam ao processo no início, mas elas veem a virtude do colega, e aí o exemplo arrasta, e aí aquilo passa a acontecer. Então, sabe, esse é um dos exemplos que eu... Legal, muito bom. Eu não tenho muito para falar da... questão de exemplo em cliente, assim, mas levando lá pro escritório... Eu tenho um que eu vivenciei contigo lá, não vou contar por ti, mas né, tava junto lá do menino lá que foi tomar um café contigo, tinha uma pessoa que tava meio fora da cultura.
Tu conversou uma vez. Exatamente. Acho que conta essa aí, por cima. Exatamente. Não, dar nomes. Eu vou até contar uma questão sobre valores, assim. Porque a galera constrói muitas vezes os valores da empresa, ou até o empresário fazendo uma autoanálise, assim, ele acaba construindo valores muito que é sem sentido, ou vazio, assim, né? De Que não representa as atitudes na prática. Exato, de significado. E é muito interessante, cara, quando tu estiver construindo esses valores, tu dá uma estressada neles, de alguma forma. E quando a gente está fazendo o processo, né? Durante 8 anos nós fomos Mood e nós estamos indo para Trato. E durante esse processo eu peguei o que tinha na base da Mood e comecei a estressar cada um deles, assim, até para ver se fazia sentido para mim ainda. Estressa com o time, isso? Cara, estressar... Chama o time... eu estressava no dia... por exemplo, nós tínhamos um valor antes que era questionar o óbvio. Cara, parece ser um valor simples. Mas questionar o óbvio, cara, a partir do momento em que eu vou questionar o óbvio sempre para o cliente, eu caso uma... cara, como é que eu vou explicar isso? O cliente não entende quando eu estresso o óbvio, quando eu questiono o óbvio, e gera uma frustração no time. Porque quando a gente tenta surpreender com algo que é muito diferente do óbvio, o cliente quer o óbvio. Entendeu? Aí tu vê só, de um valor que a gente trouxe, eu entendi que, cara, isso aqui tá mais frustrando a gente do que empoderando a gente a pensar diferente. Aí eu trouxe uma outra reflexão. Cara, então talvez esse meu cliente, ele que não esteja compactuado com o meu valor. Então eu preciso encontrar clientes que valorizem esse tipo de valor. E aí tu começa a mexer em tudo, né? Tu começa a mexer em tudo. E aí tu não entende mais se o teu valor é o correto ou se tu tem que mudar o cliente. Cara, e isso é muito profundo. É uma questão de autoanálise mesmo do próprio negócio assim em si. Cara, será que eu que estou fazendo... Será que isso é tão ruim assim para o meu cliente, eu questionar o óbvio? Ou será eu querer entregar? Porque quando a gente fala da questão de posicionamento, a gente fala muito de diferenciação, né? Entrando lá para um outro lado de construção de marca. E aí quando tu começa se eu tenho isso, faz total sentido, cara, com uma empresa de branding. Só que quando eu levo para o cliente, devolvo frustração e isso acaba acabando com o meu time. E aí? Tá. Eu trago isso porque isso eu tô vivendo hoje, né? Hoje eu tô vivendo esse questionamento hoje. E é um problema de cultura, porque se eu valorizava isso e obrigava as pessoas a pensarem dessa forma, de certa forma, cara, isso pode estar matando meu negócio ou pode estar deixando a galera ali dentro triste, né? Cara, um exercício bem legal, e o João também já conversamos sobre isso, quando a gente define lá valores... Eu vou citar um exemplo. A gente tem profissionalismo, cordialidade, coerência, respeito, amizade, alegria, amor e fé. E aí, o que é profissionalismo e o que não é para nós? Como se vive e como não se vive. O que é cordialidade e o que não é? E assim, isso ser testado por isso é ad eterno. Ser testado eternamente. E assim, tem um conselho que defende isso. Então, quando aquele teste vem e às vezes... tu não tem a resposta de imediato para a ocasião, o conselho discute aquilo que aconteceu e valida. E aí se errou todo mundo junto. A gente procura corrigir o erro futuramente, mas assim, não necessariamente tu tens... O guardião é responsável sozinho por aquilo. Não é estático, né? Exatamente. Ela tá ali para ser analisada eventualmente, até questão de missão e tudo mais. A missão que eu tive desde quando eu iniciei o escritório não é mais a missão que a minha chama de hoje em dia. Ela precisou mudar de outra forma para me comunicar com outro tipo de cliente, cara. Mas quando tu entra nesse pilar, é muito mais para ti, João, e sócio? Para mim, João e sócio ou pro primeiro. negócio se sustentar. Não, para minha sócia em primeiro lugar, né? Para sustentar o porquê que eu... Para poder dar conta do recado. Exato. Para mim botar gente ali dentro que esteja afim de queimar com a mesma chama que eu queimo, né? E uma segunda característica, tanto a Trato, e aí eu conheço o João de longa data, carinhosamente, João, eu tenho o João salvo no meu celular aqui como João Arts, eu não mudei para que eu tenha sempre essa visão de carinho que eu tenho por ti, mas Visão Arts Hip Hop Candy, eu e o João fomos sócios. Há quanto tempo isso, João? Cara, faz muito tempo, Nem cara. sabia disso.
Ah, cara, isso aí daí a gente precisa fazer um podcast sobre o passado aí. A gente fazia festa no verão, né? Hip Hop Candy junto com o Maloca. E assim, eu tenho vários aqui, esse eu não vou mudar, velho. O João pode se tornar astronauta, não sei do que pra mim a raiz tá ali. Mas o que o João tem na Trato, uma coisa que eu também tenho nos hotéis OKIN é que é o seguinte, o João é uma peça da ferramenta, eu sou uma peça. A cadeira é a que o João ocupa, mas é a cadeira que defende isso. A cadeira do Henrique, a cadeira de diretor, ela está lá disponível. Né? Alguém vai ocupar aquela cadeira porque vai entregar para a organização um resultado melhor para todos. E, para ocupar aquela cadeira, essa pessoa trilha um caminho baseando-se nesses valores que nós, em conjunto, acordamos. Então, o João está constrói uma empresa, a Trato, com a sócia e com certeza ele é hoje essa peça que entrega isso, mas a empresa é maior do que ele, como a minha é maior do que eu, como a Mr. Trend é maior do que tu. Até questão de comprar, né? Já participei da parte de venda de parte societária e quando a gente foi vender uma parte do escritório, foi levado muito em consideração isso, né? Questão de fit cultural mesmo. Sim. Porque apareceram propostas muito maiores, mas foi questão assim de, cara, se a empresa for vendida para tal pessoa, todo mundo aqui sai do time. A gente não vem trabalhar amanhã. Assim, porque a gente sempre colocou o time também a par. Cara, tem essas pessoas aqui que estão interessadas a comprar a empresa. Cara, isso é muito louco. Por mais que tenha missão, visão, valor, cultura, tudo bem estruturado, ainda assim, o empresário que está à frente manda muito. Eu até digo assim que o colaborador ele fica por algumas razões, ou ele ganha muito bem, que paga as suas luxúrias e os seus Seu rangos. Psicólogo. Seu psicólogo. Seu psicólogo, ele vive bem. Ou o cara se sente pertencente, ele sabe que o papel dele está sendo muito importante, ele está sendo reconhecido e tal. Ou a visão de dono é muito fora do normal, o cara é muito bom, é um empreendedorzão nato mesmo, e o cara até ganha pouco, mas não, eu vou seguir com esse maluco aí, porque, cara, faz sentido o que ele tá dizendo, onde é que ele quer chegar. Então, né? Então no fim das contas, eu tiro um pouco desse aprendizado aqui, que cultura é a visão do dono, é um conjunto de princípios e valores, dentro de alguma missão e visão que ele tenha nesse momento, porque pode mudar em algum momento. A minha no começo e talvez a de vocês era sobreviver, era conseguir comer, depois isso pivotou, agora eu quero ajudar pessoas, agora eu quero fazer tal coisa, agora eu quero expandir por conta disso, X, Y, Z. Acho que é um pouco disso que a gente pode aprender. E aí eu até, pra gente indo para a reta final desse podcast aqui, o que vocês têm como aprendizado principal, ou um momento bem específico assim que a cultura ela impactou vocês? Acho que é um pouco disso que a gente está conversando aqui também. E quais os pilares principais assim que o empresário ele tem que olhar para implementar essa cultura? Principalmente para aquela galera que está assistindo a gente assim, ele nem sabe nem o que é cultura, ele nunca nem ouviu falar disso. O que ele precisa? Ele precisa sentar agora, precisa fazer o quê? Ele precisa sentar com o time dele, ele precisa primeiro alinhar a missão dele, ele precisa fazer a logo, que o dono é que o cara sai essa jornada. Eu consigo contextualizar isso de forma simplificar isso é o seguinte, existe um conjunto de princípios que tudo que rege a tua vida, mas de missão, visão e valores, e aí vamos fazer de duas formas. A gente tem missão, visão e valores dentro de um conjunto e a visão fora desse conjunto. Isso tudo é cultura, tá? Mas a visão, agora trazendo aqui para o empreendedorismo, a visão é o que vai fazer aquele cara alcançar um gatilho no bolso. E o bolso fala muito, esse órgão fala muito. Né? E, então, existe um conjunto, obviamente, que sustenta, a gente está falando só disso aqui, missão, visão e valores. Os valores são todas essas características que mantêm em função, o time coeso em função do objetivo, mas qual objetivo? A visão é o objetivo. Então, a gente, mesmo pequeno, a gente tem um negócio, a gente quer ter dois, a visão é ter dois. É ter dois quando? E comunicar essa visão, né? Então, comunicar essa visão. No contexto todo, tem missão, visão e valores, mas aflorem a visão do teu negócio. Tá, a gente tá aqui e a gente quer ir do ponto A ao ponto B como? O como é o todo. Mas levar o cara do ponto A ao ponto B é o que de fato vai fazer ele vestir a tua camisa. Uhum. E até perguntar mesmo, né? Quem é que tá disposto, né? Mas o cara não tá disposto. Ele só quer o salário dele, né? Tchau e pronto, né? E tudo bem, porque é necessário, extremamente necessário, mas naquela organização ele vai ocupar aquele cargo específico com aquelas características. O cara que quer, expandir a mente, ele tem que ocupar outra posição. E ele assume responsabilidades diferentes, né?
E Ganhos diferentes, tudo né? diferente. Tipo, cara, não, vou te ajudar. Cara, não, cara, eu quero vir aqui trabalhar. Não, beleza, então tu vai ficar aqui na operação assim, assim, assado. O cara que, não, cara, eu quero chegar contigo lá. Então vem pensar junto comigo. Ó, a gente tem ali como visão ser a solução de hospedagem mais lembrada nos mercados em que atua. E no modelo OKIN especificamente, empreender 10 operações até 2025 e 20 operações até 2030. Então, é um pouco mais lúdico, né? Ser a solução de hospedagem mais lembrada, e tem umas características que sustentam isso, mas para quem está trabalhando, todo o corpo de 100 colaboradores tem a chance de crescer. Hoje, todo mundo que está dentro daquele escritório ali ocupou um cargo inferior e foi alçado aquilo ali. Então, existe uma trajetória. E se a empresa sair do ponto A e atingir o ponto B, existe um plano de cargos e salários que levarão ele a essas Se o características. cara estiver cumprindo, né? É uma questão de tem tempo. chance de ele crescer. E eu queria deixar uma dica aqui de um gatilho que assim, de que forma a gente faz analogias para que a gente possa implementar as coisas ou tornar as informações, explicar algo com mais facilidade de compreensão. A gente chama ali no hotel que os nossos treinamentos são como velas, mas nós, líderes de equipes ou líderes de empresas ou diretores, nós temos um fósforo e um no bolso e inúmeras velas. A gente risca o fósforo a primeira vez e acende a chama. Todas as futuras velas devem ser acendidas na vela anterior. Legal. E o nosso desafio como líder é manter a chama acesa. Então, as pessoas são movidas por motivação e dados, informação, metas, né? E essa vela vai sendo consumida, em determinado momento ela tá aí, falta 1/3 para acabar, tu tens que acender uma vela nova e tu é o líder que mantém a chama acesa. Isso é determinante, a chama acesa é determinante para o sucesso. Cara, Galera, desculpa te cortar, João. Só para fazer uma pausa rápida aqui, só para dizer para vocês que isso que a gente está conversando aqui é muito debatido dentro do nosso grupo de Mastermind do Mind 21. Inclusive, esse mês a gente vai estar com um Summit somente para membros convidados. O que acontece aqui? Você tem a oportunidade de clicar em algum link aqui no YouTube ou no nosso Instagram, Mind 21 Oficial. No link da nossa bio, você pode fazer a sua aplicação para talvez tentar uma vaga. Se você conhece algum membro que faz parte do grupo de Mastermind Mind 21, você aumenta a sua chance de poder fazer parte desse movimento aqui, onde, de forma mais aprofundada, você vai aprender ainda mais sobre cultura, gestão, processo, vendas, network e muito mais. Então, clica aí agora, faz a tua aplicação, que a gente quer te conhecer, quer saber o que você aprendeu nesse podcast aqui também, e talvez continuar ajudando você nessa jornada de crescimento empresarial. Vamos lá, João. Cara, eu ia falar o seguinte, eu ia falar que 100% das empresas que eu entrei para fazer um processo de marca, quando eu fazia entrevista com um grupo de colaboradores e líderes, não sabiam para onde a empresa estava indo. Então isso é Isso que tu atende cliente de maior Cara, parte, né? de todos os tamanhos. De todos os tamanhos. É porque funciona da seguinte forma. Quando tu começa o negócio, vamos supor, tu é um barquinho pequenininho, que tu sabe tudo que tá ali. Tu sabe por que tu montou aquele barco, porque tu pregou cada tábua ali e por que tu vai sair. Cara, tu sai. Cara, aí tu andou, sei lá, uns 6 meses, tu vai parar num portinho, vai entrar um monte de gente dentro. Cara, daí passou 5, 6 anos. Cara, o teu barco já não é mais o mesmo, o teu porte não é mais o mesmo. Tem gente entrando em todo... Já parou mais de 50 portos, entrou gente, saiu gente. Cara, as pessoas que estão ali não sabem nem porque tu começou. Então, esse resgate e olhar pro passado, entender para onde que tá indo esse barco, eu sempre faço essa analogia. Ô, João, e tem tempo para isso? Tem rotina que se puxa isso? Como que a gente, como empresário, pode se manter isso? Cara, uma vez por mês? Uma vez por ano? Como é que entra nesse bate-papo? O certo cara, tem que estar em todo momento. É isso que eu falei, aquela parte de constância. Eu até ia resumir agora, cara, como é que o cara tem que fazer? O primeiro passo, ele desenhar... Olhando para essa câmera aqui, que tu vai ensinar o cara Beleza, agora. beleza. Eu vou tentar ensinar para ele fazer sozinho, tá? Boa, o primeiro passo é ele procurar no Google... Tá, não, o primeiro passo, cara, é ele desenhar a cultura dele, de alguma forma, entender o que é cultura, né, ou pedir ajuda pra alguém. Acho muito legal quando o Henrique fala que a gente tá aqui pra pedir ajuda e pra ser ajudado, né, então ele vai desenhar a cultura dele de alguma forma. Depois que ele desenhou e estabeleceu, ele vai ser exemplo dentro da empresa, ele tem que entender que ele precisa ser exemplo. Depois disso, ele vai sustentar isso de alguma forma, que daí ele vai replicar isso. Cara, sabe quando tu vai pra uma empresa que...
missão, visão e valores estão no PPT de toda apresentação de reunião. Uhum. Cara, parece... É porque os caras botam, mas eles não sabem por que eles estão botando. Mas é porque era pra ser debatido todo começo de reunião. A gente debater, até pra entender se aquela reunião que a gente tá fazendo Não, tá indo pro lugar pra onde a gente deveria ir. as novas eu até penso como é que deve ser, né? Chat GPT, fala pra mim, missão, Exato, valor, a minha empresa é assim, 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 eu quero chegar em tal lugar, eu tenho tantos Exato, funcionários, manda pra mim. Daí manda, ficou bonito, gostei. Tá. Isso. Manda imprimir. Então, Manda pra cara, mim. cara, isso tem que ser sustentado. Aí tu tem que ter um guardião, ou o dono da empresa vai ser guardião, enfim, um setor de RH que entenda de cultura pra saber como que ela trabalha a cultura dentro da empresa. Cara, e por último é a parte de recrutamento, cara, porque daí tu vai botar na peneira essa galera, vai começar a chacoalhar quem não é bom ou quem não tá afim de seguir aquelas regras ali, né? Até não quer dizer que a pessoa não seja boa, é que ela não vai estar afim de seguir aquelas regras ali. Ela vai caber É em um outro acordo perfil. mesmo, né? Ó, tá aqui o meu exatamente. plano, alguns vão dizer que querem seguir, E outros aí não. tu vai começar a recrutar a galera que tem fit com aquilo ali, cara. E aí quando tu vai fazer um recrutamento, cara, contrata alguém que saiba, sabe? Beleza, a parte técnica, ok, mas, cara, contrata alguém que saiba, que entenda que eu preciso olhar para como tua empresa é dentro de um código de cultura e como que ela pode contratar da melhor maneira possível. Boa. Entendeu? Para contratar a pessoa certa. Boa. E completando a parte do João, também já finalizando aqui a minha fala, nessa construção da cultura, pegar os valores, que é, enfim, um conjunto de crenças e valores, e estressar com o teu time de gestão, ou o time que está capaz dentro da tua organização para fazer essa conversa. Cara, como é que a gente vive esse valor aqui? No fim do dia, tu vai ver que teu conjunto de valores que tá valendo na tua parede, a galera nem vive, nem é verdade, tu só botou ali porque algum consultor disse ou tu achou legal, enfim, tava sem ideia na hora e botou. Como tu vive, como tu não vive isso, né? Porque, respeito. Mas, cara, o que é respeito pra tua organização? Exato. Quais são as atitudes que transcrevem respeito? E quais são as atitudes que não transcrevem o respeito que a organização deseja ou que a cultura da empresa deseja? É tipo ética, né? Tipo É ética. um conceito abertíssimo e tá em quase, sei lá, 100% das missões, dos valores feitos pelo Eu ChatGPT. tinha ética, eu removi a ética. É porque a ética ela significa alguma coisa. E esse significar a ética pra ti que é o valor, né? Aí entra... E daí dependendo da maturidade da empresa, as pessoas nem sabem traduzir essa ética. É. E fazendo o que o Márcio faz, que é o encontro semanal, né? E que o Henrique faz, que você faz o one-on-one e tal. Cara, é tu ter os ritos de gestão. Porque nesse rito de gestão, tu tem reunião para financeiro, tem reunião para compras, tu tem reunião para comercial e tal. Tu vai ter que encaixar dentro dessa rotina de gestão os ritos de gestão da cultura, de manutenção da cultura. Então, como que tu vai colocar a cultura na agenda? Para que tu possa, a tua cascata de chocolate ali, ela possa ser ampliada para que tua equipe possa aumentar, o propósito do negócio possa aumentar. Mas se tu não colocar a cultura na agenda, cara, principalmente no início do amadurecimento desse processo, não vai acontecer. Só fazendo uma reunião, só contratando uma consultoria, só fazendo isso, sem que tu ponha energia de fato, energia e tempo de fato nisso. A reunião estratégica, ela até acontece, né? Em todos os negócios. Tá, a gente quer quanto? Pô, a gente quer vender tanto, a gente quer faturar tanto. Como é que a gente faz? Ela acontece. Eu vou falar uma frase bem clichê aqui e aí vou sustentar ela, de fato, como ela funciona, né? Por que Peter Drucker diz que a cultura come a estratégia no café da manhã? Porque tu tens uma estratégia de faturar X milhões de reais, mas tu não tem o caminho claro e sobre quais regras aquilo vai acontecer. Então, tu não é um exemplo para que aquilo aconteça, tu não é o norte para que aquilo aconteça, ou o conjunto não elencou alguém para que seja o norte, para que aquilo aconteça. No café da manhã, o papo já vai ser outro. Não, é uma besteira. Nada a ver, tem nada a ver. E aí daí perde. Aí tu estás ali, tu é um excelente estrategista, mas o tático não funciona. Né? Então... Boa. Eu ia só deixar uma tarefinha de casa para vocês que estão assistindo a gente aqui. Talvez pega a tua missão, visão e valor e amanhã dá uma revisada e faz uma análise SWOT lá do teu negócio, que já é um bom começo, já vai ver que tá um berro, isso aí tá tudo bem atrapalhado e tem muita coisa a fazer de melhoria. Depois contrata o João. Não, pede ajuda. Eu ia falar pra pedir ajuda. Não precisa nem ser pra mim, mas tem que pedir ajuda, sabe por quê? Porque fazer o análise SWOT, o cara mesmo, ele vai fazer pela metade. Ele tem que ter alguém que seja de fora do negócio dele, que não seja um amigo e que cutuque o negócio.
Mas, cara, tem que convidar pessoas, é que as pessoas, às vezes, elas têm medo de ficar abrindo muitas coisas, assim, de debater sobre negócios, né? Isso foi muito legal quando a gente começou o Mind, eu e o Matheus, a gente conversou muito sobre isso. A gente mora em cidade pequena e todo mundo extremamente fechado. Só que esse fechado acaba não permitindo os empresários de crescer. E hoje a gente tem visto que o nosso movimento tem funcionado muito bem. Por mais que foi difícil, há um tempo de amadurecer, mas ao longo de 3 anos que a gente tem feito isso, as pessoas estão se abrindo mais e quando se abre, consegue crescer. Economiza muito caminho, né? Economiza muita coisa, né? Galera, reta final, eu preciso que vocês deixem uma mensagem. É um pouco que comum aquele... É tipo assim, a gente tem certeza, ninguém vai morrer, mas se fosse. Qual seria essa mensagem que vocês poderiam deixar para a galera que estão nos assistindo aqui agora? Posso começar? Pode, cara. Falando para aquela câmera ali, ó. Cara, existe uma inquietude, a gente não sabe o que é, mas a gente segue ela. Você que é empreendedor, esse barulho no teu estômago, esse frio na barriga, ele é a tua intuição e siga a tua intuição. Enfim, eu me equalizo aí com Deus em orações de joelhos e se tu tens essa chama interna, vai que vai acontecer. Eu sou um cara que, talvez nessa mesa aqui, o menos preparado, mas eu tenho posso me considerar virtuoso em uma situação. Eu busco por informações. Todos os 3 que aqui estão me ajudaram muito, me ajudam muito. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Então, por isso cheguei até aqui. E estou disponível agora, me abri aí ao mercado virtualmente. Estou disponível no Instagram, no @HenriqueVMedeiros. Qualquer coisa... será um prazer ajudá-los. Cara, vamos lá para minha mensagem. Eu acredito muito que são as marcas que moldam o nosso futuro, de alguma forma. A forma como a gente vai consumir, a forma como a gente vai viver a nossa vida, ela é moldada pelas marcas, né? Então, para todo mundo que é empresário e que tem uma marca, pensa no como ele quer moldar o futuro através do negócio dele. Acho que esse é o maior pensamento que a gente precisa, que eu deixo, e são com esses tipos de negócios que eu gostaria de trabalhar, assim, pessoas que entendam o peso do negócio deles pro mundo, daqui para frente. Conectando, cara, eu que trabalho na área financeira, nos negócios, e no fim do dia, a empresa não é feita para sentar numa montanha de dinheiro, mas sim para cumprir um propósito na sociedade. E o recurso financeiro é uma parte que mantém esse propósito de pé. E quanto mais resultado financeiro essa empresa gera, significa que mais ela está alcançando o propósito dela. Mais o mercado está demandando pelo problema que ela resolve, né? Então, a área financeira vai traduzir, em certo ponto, essa questão da cultura, né? O quão sustentável ela está. Mas, do pouco que eu participo de culturas, né? Eu acho que, conectando com o que o João falou, comece pelo porquê. Por que você está fazendo isso? Né? Hoje eu vendi meus negócios e estou numa outra empreitada, vamos dizer assim, porque eu tenho um porquê, que é profissionalizar a gestão financeira dos negócios, através de um dom e talento que Deus me deu. Financeiramente não foi a melhor decisão, de longe não foi a melhor decisão, mas eu tenho o meu porquê. Excelente, cara. E também virei blogueirinho, igual o Henrique. Né? @Matheus Linhares com 2S no final. No Instagram e muito conteúdos mais técnicos financeiros lá no YouTube. Eu vou ser curto e breve, colocando meu inglês em prática, do Out to the Glory of God. Faça tudo para a glória de Deus, porque quando a gente faz para Deus, a gente faz bem feito. E é isso, chegamos ao fim de mais um podcast do Mind 21, movimento que transforma donos de empresas e empresários. Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e nos vemos em breve. Tamo junto. Obrigado, galera.